Bem-estar, com Roberta Zampetti. Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia, Paulito. Você tá profundo hoje, hein? Eu tô profundo. Analisando o ser humano, isso é muito interessante. E me arriscando, né? Porque é um terreno difícil, mas assim, analisando, talvez até porque a velhice me dá o direito de falar o que eu quiser. Ah, delícia. Tá bom. Pois é, então vamos falar de uma outra coisa profunda também. Você está dizendo aí. Eu acho a internet uma coisa incrível, porque todos nós viramos escritores, né? Todo Sim. mundo bota coisa na internet, publica, e a gente vai recebendo aquele monte de coisa, que para mim é muito interessante, porque nós jornalistas, a gente vive disso, né? De saber o que as pessoas estão dizendo, o que elas estão pensando e tudo mais, né? Nós ganhamos uma multidão de pauteiros à nossa vida profissional. Ah, isso é fantástico, né? É fantástico. E eu aqui na Band News, os ouvintes são muito generosos comigo, viu? E, inclusive, eu tenho recebido textos demais sobre uma questão que o pessoal está colocando como obesidade mental. Então, muita gente diz... Obesidade mental. Diz que é o seguinte, é que o conhecimento das pessoas aumentou muito, realmente aumentou, mas é feito de banalidades, é o que as pessoas dizem. Inclusive, citam um livro, que eu não sei se existe, que chama-se Obesidade Mental, de um professor de antropologia de Harvard. Que criou esse conceito para descrever o que ele considerava o pior problema da sociedade moderna. Então, como eu não sei se o livro existe, eu não li, então só estou citando, o pessoal fala. Mas não interessa, o que interessa é o conteúdo que esse pessoal está passando para a gente via internet. Então, o que eles dizem é o seguinte, que apenas algumas décadas a humanidade tomou consciência dos perigos do excesso de gordura física, né, por conta de alimentação desregrada, isso a gente está sabendo, inclusive um problema que a gente ainda não resolveu, porque a gente sabe que a obesidade é uma epidemia, né, Paulo Leite? Sim. Agora, o que eles dizem? Que a sociedade, ela está muito mais cheia, e tem razão, viu, Paulo Leite? Que a sociedade está muito mais cheia de preconceitos do que de proteínas, mais intoxicada de lugares comuns que de hidratos de carbono. Olha só, as pessoas estão viciadas em estereótipos, juízos apressados, pensamentos mesquinhos, condenações precipitadas, todo mundo tem opinião sobre tudo, mas conhece pouco. E isso não deixa de ter um fundo de verdade, não, Paulo Leite. Não, mas e você tá falando aí, eu tô aqui só fazendo uma reflexão a cada coisa que você fala. E, na verdade, como você adquire cada vez mais opinião, mais informação, você corre o risco mesmo de ser um arriscado generalista em tudo aquilo que você faz. E dentro dessa linha eu fico perguntando, algumas atividades do ser humano parece que devem ser mais propícias a isso, né? Por exemplo, nós jornalistas, fico imaginando, por exemplo, quem escreve romance, filósofo, autor de drama e telenovela, isso aí deve ser um pouco mais propício para poder arriscar no campo do generalismo, não é não? Isso é verdade, mas o que eles falam é o seguinte, que os cozinheiros desse fast food intelectual é a sociedade, né? A sociedade como um todo que pensa assim, apenas hoje em consumo, né? E aí eles citam vários exemplos, fala o seguinte, olha, a questão do conhecimento, que todo mundo sabe que Kennedy foi assassinado, mas não sabe quem foi o Kennedy, a vida dele, por que ele foi assassinado. Todos dizem que a Capela Sistina tem teto, mas ninguém suspeita para que ela serve. E que todo mundo acha que Saddam é mau e Mandela é bom, né? Mas não desconfiam por quê, né? E todos conhecem que o Pitágoras tem um teorema, pouca gente sabe que é um cateto. Então, por aí vai. Mas agora, o problema central, Paulo Leite, pelo tudo que eu li, está na questão da família, está na opinião das pessoas, né? Está na família e na escola, porque qualquer pai que é responsável sabe que os filhos vão ficar doentes, não vai ser bom se eles comerem apenas doces e chocolates, não é? Então, por outro lado, não dá para entender como é que tanta gente aceita que a dieta mental das crianças seja composta por desenhos animados, videogames, videojogos, que tem um lado legal, mas tem o outro também que não é, né? E telenovelas, eles colocam a telenovela como um hambúrguer desse fast food, quer dizer, faz mal pra danar, né? Então, com uma alimentação intelectual aí, entre aspas, né? Tão carregada de adrenalina, romance, violência, emoção, né? É normal que esses jovens nunca consigam, depois, uma vida saudável e equilibrada, né? A gente vê hoje a nossa, o que é, né? Da nossa sociedade, a diversão, o conhecimento é ir para shopping. Nada contra shopping, shopping é muito legal, eu gosto, mas não pode ser a única coisa, né, Paulo?
E aí tem a família que está sendo muito contestada, a tradição esquecida, gente, isso é fundamental, a tradição. O folclore entrou em queda, então hoje é de sexta-feira 13, né? Quem é que está dando importância para isso, Paulo Leite? Eu nem lembrava que hoje era sexta-feira 13. Eu fui lembrado ontem pelo Eloy Oliveira, o nosso repórter. Porque fala que fez uma matéria fantástica, né? Eu fui lembrado por ele ontem, porque na verdade ontem, quinta-feira 12, eu não fazia a relação de que hoje era uma sexta-feira 13. Pois é. Pois eu também não sabia. Então essa questão, sabe, a arte que é fundamental para vida do homem, eu acho, para a nossa formação, ela é claro, gente, que isso eles estão colocando com a maior parte, não deixa de ter razão não, na minha opinião, mas a arte se tornou uma coisa fútil, a arte é fundamental para a nossa vida. Aí do outro lado você vê o quê? Pornografia, imitação, quer dizer, um faz, um tem, eu também tenho que fazer, eu também tenho que ter, a questão do egoísmo, né? E aí é o seguinte, eles falam que não é final dos tempos, como muita gente fala, mas é uma questão de obesidade, que o homem moderno ele está adiposo no raciocínio, gostos e sentimentos, que o mundo não precisa de reformas não, nem de desenvolvimento, nem de progresso mais, já progrediu muito, mas precisa sobretudo de uma dieta mental. Aí eu fui procurar uma pesquisa que eu vi interessante para terminar. Sim. Aí essa pesquisa, ela chegou à conclusão que uma porcentagem altíssima dos brasileiros, tipo assim, 80%, Paulo Leite, eu vi meio inacreditável, acredita que quando um apresentador, ou um ator, uma atriz, recomenda uma marca em um programa de auditório ou em publicidade, ele realmente está fazendo uma recomendação. Então as pessoas não sabem mais nem quando estão sendo manipuladas ou como. Aí eles colocam, isso é preguiça mental que acompanha a obesidade mental. É uma reflexão para a gente fazer nessa sexta-feira, para poder pensar no final de semana com muito mais calma e muito mais tranquilidade. E quem sabe fazemos aí alguns exercícios para que possamos perder essa parte obesa do nosso cérebro. Vamos perder. Olha, obesidade não é bom, nem a física, aí não estou falando nem questão estética, estou falando da questão de saúde mesmo, né? Sim. E a obesidade mental, quer dizer, não sei qual que é pior, né, Paulo Leite? É difícil mesmo. Vamos cuidar da gente, que a gente merece, né? Cuidemos do todo para que a gente melhore nele mesmo. Isso mesmo, Paulo Leite. Olha, eu desejo aos ouvintes um final de semana maravilhoso para todo mundo e para vocês aí também. Para você também, Roberto, um ótimo final de semana. Segunda-feira nós voltamos falando de bem-estar aqui no Band News Minas, primeira edição. Grande abraço, um ótimo final de semana para você. Tchau.